Gavião Arqueiro mal começou e sim, eu já fui enganado pela Leonor Bishop, a mãe da Kate Bishop. Ela está escondendo alguma coisa e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente tratar já da primeira enganaçãozinha que tem aí em Gavião Arqueiro. Se vocês viram o meu vídeo de primeiras impressões, aquele que eu gravo de madrugada, depois de assistir a série pela primeira vez, vocês viram que eu achei que ela não tinha nada de suspeito. Porém, depois da gravação do Nexus Room, que é o nosso podcast do episódio, que a gente grava depois de assistir mais de uma vez, e durante a gravação desse podcast, eu conversando com o Vitor lá no programa, que vocês podem escutar buscando o nosso canal no seu agregador de áudio favorito, seja ele Deezer, Spotify ou qualquer outro. Procura a Oficina Geek lá que tá lá o episódio. Durante a gravação desse episódio, o Vitor mudou minha cabeça e falou que sim, a Leonor estava escondendo alguma coisa. Aí eu fui ver o episódio mais uma vez, os dois episódios, né, de Gavião Arqueiro, e comecei sim a ver alguns deslizes no discurso dela em algumas ações da série. E antes de eu falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e seguirem essas outras redes sociais aqui também. Se você gostar, você tasca o curtir aqui, demorou? Bom, primeira coisa que a gente tem aqui pra observar é que no quarto da Kate Bishop, ali no meio daqueles troféus, a gente tem uma foto de uma pessoa fazendo malabares, a Kate Bishop ainda criancinha, né? E essa pessoa é uma adulta, então pressupõe que ela não teria um retrato no quarto dela de uma pessoa X e que aquela pessoa do retrato então seria Leonor Bishop. Ela tem algumas skills aí, ela tem alguns talentos que a gente não vê direito. Depois a gente vê esses talentos quando ela brinca com a Kate, que ela joga a comida pra cima e pega no alto. Isso não é pra qualquer pessoa, se você já tentou fazer esse caso, você sabe que não é fácil, ainda mais pra você apresentar com confiança que ela apresenta. Ela fala, ó, o que eu vou fazer, faz de primeira e pega comida. Então alguma coisa aí tem. Uma outra coisa que nós temos que reparar é que ela tá discursando com o marido dela, né, brigando porque eles estão com problemas financeiros e ele fica naquela, não, eu vou resolver tudo, e aí depois que a Kate tá ouvindo, ela fala pra ele, tipo, quem você acha que vai resolver o problema da Kate? E aí vai ele falar com ela. Aí nós temos duas pistas aí, duas coisas que podem ter acontecido e podem ter acontecido também as duas ao mesmo tempo. A primeira é que a Kate gosta mais do pai e eu acho que isso fica bem claro pra todo mundo. A segunda é que ela já está irritada porque ele é o cara que quer resolver tudo e ele não deixa ela fazer nada. Então, muito por isso ela culpa ele pelos problemas financeiros e depois a gente vê que realmente parecia ser culpa dele. Porque no futuro elas já estão financeiramente bem, com a Leonor tomando a frente dos negócios. Mas que negócios são esses, né? Uma outra coisa ainda desse momento de 2012 que a gente tem que observar é que ela fala pra ele, a solução não vai cair do céu. Ela fala isso, certo? E aí do céu vem os Chitauri. E nesse momento ela tem um estalinho. A solução pra ela acabou de cair do céu. Ou seja, se o pai da Kate morrer num desastre daqueles, ela nunca vai suspeitar que foi um assassinato. Aí você deve estar pensando, mas ela ia matar o próprio marido por causa disso? Não necessariamente, ela pode ter visto ele em alguns escombros ali pedindo socorro, né? E ela pensou, tá bom, mas se ele morrer aqui, financeiramente a gente vai melhorar e a gente não sabe o quanto eles se amavam, né, para aquele momento, para isso fazer algum sentido. Mas ainda assim pode ter sido sim um acidente, só que tem aquele negócio, se a gente não viu o corpo, ou ele não morreu, ou ele morreu de causas diferentes da que a gente imagina, tá? Seria muito mais fácil mostrar ele soterrado, por exemplo, se ele tivesse realmente morrido por conta daquele desabamento que rolou. Agora a gente já passa para a abertura. Na abertura a gente vê ali a Kate e o seu desenvolvimento como para se tornar aí a futura Gavião Arqueira. Então a gente vê ela treinando inúmeros estilos de artes marciais, treinando arco e flecha, treinando esgrima e tudo mais, ganhando seus troféus. E em uma dessas figurinhas que mostra, né, dessa animação que mostra bem no começo, a gente vê que a Leonor tá treinando ela no arco e flecha. Então a gente também pressupõe, já vimos que ela é boa de ginástica, agora a gente vê ela treinando a Kate no arco e flecha, ela também deve ser boa com espadas e com outras coisas que a gente ainda não viu. Agora chegamos no dias atuais. Esse negócio de dias atuais aí tá muito confuso em relação à linha do tempo da Marvel, né? Porque depois dessa fase 4, depois de Ultimato, tem muita confusão e datas desencontradas. E a gente vai solucionar esses problemas e organizar tudinho em um vídeo também. Então ativa o sininho, porque quando sair esse vídeo, você vai receber a notificação. E voltando aqui para Gavião Arqueiro, quando a gente vê esses dias atuais, 12 ou 13 anos depois daquela situação ali de 2012,
elas estão financeiramente muito bem, ricas, né? E do nada. Então a gente percebe que quando a Leonor tomou a frente dos negócios, realmente elas melhoraram. Mas temos outras coisas aqui pra analisar. Primeiro, que elas estão ali na casa e a Leonor tá vestida de vermelho. Isso quem pegou foi a minha mãe, ela pegou um detalhe porque assim, as pessoas vestidas de vermelho, elas remetem a sangue ou amor, né? Então, alguma dessas duas coisas estaria rolando ali com a Leonor. Ah, mas é amor então porque ela tá apaixonada pelo Jack. Tá bom, isso daí é a primeira camada, é o que eles querem que a gente pense, mas pode ter muita coisa por trás. Uma outra coisa nesse momento também é que nós vemos que ela tem umas espadas ali, a Kate até estranha. Mano, por que essas espadas? E aí depois aparece o Jack, e mais uma vez é a Marvel tentando enganar a gente e induzir. Foi algo que funcionou quando eu vi pela primeira vez, porque no vídeo de primeiras impressões eu achava que era tudo isso culpa dele. E a Leonor pode estar muito bem com ele, Jack, pra justamente causar isso nas pessoas. Tudo o que acontecer envolvendo espada vão culpar ele. E aqui nós temos o ponto principal disso tudo, ela conversando com o Armand Duquesne, né? Naquela conversa com o Armand, a gente antes já tinha visto que ele não aprova o casamento do Jack, que é sobrinho dele, com a Leonor. Ele fala várias vezes pra própria Kate, que é filha dela, ele fala meio que mal dela pra filha, né? Então, tipo, a gente que tá vendo pelo lado da Kate, que tá vendo a Leonor como boazinha, tende a achar que ele é a pessoa que tá errada na situação. E aí depois a gente vê a Leonor e o Armand conversando numa sala e ele ameaçando ela. Eles têm uma conversa num tom parecido com uma conversa de outra série que a gente viu, não tem nada a ver com Marvel, mas é essa conversa aqui entre Ned Stark e Cersei na primeira temporada de Game of Thrones. I know the truth Jon Arryn died for. Do you, Lord Stark? When the king returns from his hunt, I'll tell him the truth. You must be gone by then. Vocês viram a semelhança no tom da conversa? É ele falando que acabou, não, você já fez muita coisa aqui, descobriu o que você tá fazendo, eu vou te dar mais uma chance. O Ned Stark a gente vê por um lado e o Armand do outro, ou seja, em Gavião Arqueiro o Armand ele tá como o vilão, em Game of Thrones o Ned está como o herói, mas na conversa os dois têm o mesmo peso, na verdade a mesma ação, a mesma iniciativa, a iniciativa de eu descobri que você tá fazendo alguma coisa errada, se você não contar, eu conto, se você não acabar com essa sua farsa, eu mesmo acabo, basicamente o que os dois falam é isso. Né? E o que acontece com os dois depois? Ned Stark é morto pela Cersei, na verdade, né, ela acaba incriminando ele, tirando toda a credibilidade dele, quem mata é o Joffrey, mas ele ter tentado ajudar a Cersei, dado mais uma chance pra ela, né, nesses dois casos aí, eles morreram depois. Eles ameaçaram acabar com a farsa da pessoa que era a vilã, né? E acabaram mortos aí depois. E mais uma vez a gente volta naquela parada da Leonor estar com o Jack para que ele seja incriminado das coisas dela, porque o Armand aparece morto com golpe de espada. E aí a Kate, mais uma vez, induz a gente para aquele mesmo negócio que a série tá fazendo todo o tempo. Ela fala, como que alguém aparece morto à espada em Nova York? Isso não deve acontecer com ninguém, e é o tio dele, ele gosta de espada, ele tem muito talento com espada e não sei o que lá. Então, é o álibi perfeito para Leonor. Ela não está no foco, o Armand está no foco, porque imagina, se ele tivesse sido morto com um tiro, por exemplo. A Kate viu ele ameaçando a mãe dela. E outra coisa também, no momento que ele ameaça a mãe dela, ela nem se preocupa, tipo, caralho, ele tá te ameaçando. Se ela fosse uma pessoa que costa quente, tá ligado? Ela ia ficar meio assustada e ela sai de lá tipo, foda-se, isso aí eu resolvo com o pé nas costas, tá ligado? Então, ela mantém essa confiança e ela tem esse álibi perfeito que é o Jack perto dela. Então ela não gosta dele, ela só tá se fazendo, né? E a gente tá caindo nessa, pelo menos eu caí, não sei se vocês caíram, eu vi que tinha muita gente meio que em dúvida em relação às motivações dela, às ações e os negócios dela. Uma outra coisa interessante que a gente tem pra ver aqui é que no momento em que a Tracksuit Mafia, que é aquela gangue engraçadíssima de russos lá, invade aquele leilão, no momento que dá a explosão, ela não se surpreende, ela não se assusta. Ela faz uma cara de tipo, beleza, está acontecendo. Na saída, ela tá assustada porque ela não viu a Kate. Ela é mãe da Kate, ela ama a Kate e por isso que ela quer dar uma vida melhor pra Kate. Qual outro vilão que fazia negócios escusos que a gente viu já fazendo coisas pra ajudar a família? O Abutre de Homem-Aranha. Então isso já é uma coisa normal aqui dentro da Marvel.
Ou seja, se ela já sabia daquele ataque, provavelmente ela é a pessoa que quer aquele relógio que a gente vê aparentemente não tem muita importância nesse começo, é um relógio que foi tirado do complexo dos Vingadores, depois da destruição que o Thanos causou por lá naquela batalha final de Ultimato, e ele aparentemente é de Tony Stark. Então, pra que serve aquele relógio? Não sei, pode ter valor emocional pra alguém. Eu vi uma teoria também no New Rockstars, que é um canal norte-americano que eu sigo, que é sensacional também, que eu acompanho direto, que eles falam que pode ser um relógio que abra alguma coisa do Tony Stark, ou que contém a tecnologia Stark. A gente viu o Tony Stark em Guerra Civil com um relógio que ele abre e sai uma luva do Homem de Ferro. Então, um relógio do Tony Stark não deve ser um relógio normal, ainda mais um customizado, porque a gente vê que ele tem as cores do Homem de Ferro. E por último, mas não menos importante, nessa teoria toda de que Eleanor Bishop, ela está escondendo muita coisa por trás aí, pelo menos por esses 2 primeiros episódios que a gente viu, é que ela é dona de uma grande empresa de segurança. Essa empresa de segurança, pela estrutura que nós vimos nesses 2 primeiros episódios, ela é muito bem sucedida, então ela deve ter muitos clientes e fazer muitos negócios em Nova York. E isso é bom também para quê? Para esconder algumas coisas. Então ela pode muito bem fazer coisas por baixo dos panos, sendo que a empresa de segurança dela tá sabendo disso e nem o próprio cliente vai acabar descobrindo, porque ela deve ser uma pessoa extremamente habilidosa em tudo que ela faz. Tanto que a gente vê que quando estava nas mãos do marido dela, no pai da Kate lá no passado, as coisas não estavam indo bem, os negócios não iam bem, e quando ela assumiu o controle, tudo deu certo. Não quer dizer que é uma coisa legal que ele está fazendo, provavelmente, muito provavelmente não é legal, mas também temos que lembrar, como eu já disse no vídeo de primeiras impressões, que nas HQs a Kate tem um problema com o pai. A mãe dela sai de cena e o pai é aquele cara rico, mas que faz negócios ilegais. É um mafioso rico. E aqui eu acho que isso pode acabar passando para a Eleanor Bishop. Eu tava falando isso desde os trailers, depois dos primeiros episódios, na primeira impressão eu tirei isso de mim, porque eu fui enganado por ela, mas agora já estou retomando essas fortes teorias aí, que ela pode estar até por trás da própria Echo. A gente imagina que a Echo, ela é a chefe daquele Tracksuit Mafia, mas que ela responde a alguém. Esse alguém pode ser a Leonor. Eu quero saber o que vocês acham disso, e mais uma vez, se gostou do vídeo, senta o curtir aí também e ativa o sininho para ver esse vídeo aí da ordem cronológica, da linha cronológica da Marvel depois de Ultimato. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.